meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Crescentes manifestações tomam conta das ruas israelenses nas últimas semanas. Centenas de milhares exigem que Netanyahu resolva o problema dos reféns capturados pelo Hamas. A maioria demanda, como solução, um acordo de cessar-fogo associado à troca de prisioneiros entre as organizações palestinas e o regime sionista. O atual governo, no entanto, se recusa a ceder, afirmando que suspender a guerra seria o mesmo que dar a vitória ao Hamas e seus aliados, permitindo que saiam moral e militarmente fortalecidos, colocando em risco a própria existência do Estado de Israel. A coalizão de extrema-direita comandada por Netanyahu já abandonou formalmente a solução de dois estados, ainda sustentada por uma minoria mais moderada e oposicionista do campo sionista, nem que seja como um disfarce para reduzir pressões internas e internacionais contra a longa ocupação colonial dos territórios palestinos. A ala mais radical do governo tem objetivos bastante definidos: anexar todos os territórios palestinos, incluindo Jerusalém, radicalizando a ocupação colonial e a limpeza étnica, e com isso, expandindo a guerra no rumo da Grande Israel, uma alucinação bíblica, cujas fronteiras seriam do Rio Nilo ao Rio Eufrates. O Rio Nilo no Egito e o Rio Eufrates no Iraque. O alvo final desse setor mais extremista, com o qual se associa Netanyahu e seu partido, o Likud, é o de Eretz Israel, expressão em hebraico para a terra de Israel. As fronteiras da chamada Terra Prometida, conforme os textos religiosos, onde no passado teriam existido o Reino Unido de Israel, de 1047 a 931 anos antes de Cristo, e o Reino de Israel, o Reino Unido de Israel, de 1047 a 931 a.C., o Reino de Israel, de 930 a 720 a.C., e o Reino de Judá, de 930 a 578 a.C. Em termos atuais, como se pode ver no mapa que está na tela, significaria anexar, além da totalidade da Palestina, da Jordânia e do Líbano, quase toda a Síria e o Iraque, partes da Arábia Saudita, da Turquia, do Kuwait e do Egito. Eretz Israel foi uma bandeira apresentada como meta final do sionismo pelo próprio fundador desse movimento, Theodor Herzl. No segundo volume da edição em inglês de seus Diários Completos, declarou que as fronteiras do Estado judeu deveriam ir do Rio do Egito até o Eufrates. O próprio fundador do Estado de Israel, Davi Ben-Gurion, líder da ala mais moderada do sionismo, por duas vezes em documentos oficiais, anunciou que o Estado fora criado, abre aspas, somente em uma porção da terra de Israel, fecha aspas, e que, abre aspas novamente, a criação do novo Estado de modo algum significaria renunciar ao objetivo de chegar à extensão histórica de Eretz Israel. Fecha aspas. De todo modo, para entendermos a situação atual, Eretz Israel é o conceito que orienta os setores mais radicais do sionismo, com distintas interpretações e estratégias. Os mais moderados, embora nunca tenham rompido com a lógica de Eretz Israel, de fato operam com uma outra ideia, a ideia de Mediná Israel, Estado de Israel, o moderno regime sionista, cujas fronteiras iniciais foram estabelecidas pela Resolução 181 das Nações Unidas, a chamada Partilha da Palestina de 1947, estabelecendo como limite de expansão os contornos da Palestina histórica, conforme o mandato colonial britânico formalmente estabelecido pela Liga das Nações em 1923.
Sob o comando dos moderados, dos sionistas moderados, conhecidos como sionistas trabalhistas ou socialistas, que governaram ininterruptamente de 1948 a 1977, o Estado de Israel formou-se em maio de 1948, controlando 53,5% da Palestina histórica. Menos de um ano depois, em março de 1949, após a Primeira Guerra Árabe-Israelense, expandiu-se para 78% do território, chegando a 100% com a Guerra de 1967, conhecida como Guerra dos 6 Dias. Nessa guerra, Mediná Israel ampliou sua intersecção com Eretz Israel, com o exército sionista conquistando a península do Sinai, egípcia, e as colinas de Golã, da Síria. O butim contra o território egípcio seria devolvido em 1982, depois do acordo de Camp David, assinado em 1979. Mas as terras tungadas dos sírios seriam anexadas ilegalmente em 1981. O direito internacional proíbe a anexação de territórios por meio de guerras. De toda forma, no que diz respeito à questão palestina, em termos estratégicos, podemos dizer que os radicais, o sionismo radical, abraça a noção de Eretz Israel, de terras de Israel, com distintas graduações, e podemos chamar esses setores radicais de direita sionista. Os moderados, publicamente identificados como esquerda sionista, se vinculam à lógica de Mediná Israel, também com distintas tonalidades. Todos os setores do sionismo confluem para um consenso ideológico baseado em 2 pilares: a construção de um Estado de supremacia étnica judaica é o primeiro pilar, e o segundo é o direito de ocupação total ou parcial da Palestina para consolidar esse Estado judeu. Mas sempre houve e continua havendo profundas diferenças no campo ideológico do sionismo sobre como implementar esse consenso. Para vermos esse cenário com maior clareza, vamos analisar os principais partidos de Israel e como se posicionam em relação à etapa atual da guerra contra o povo palestino. O Estado de Israel funciona sob um sistema parlamentarista. A cada 4 anos ocorrem eleições ordinárias para o Knesset, o parlamento israelense, com 120 vagas. Essas cadeiras são ocupadas proporcionalmente à votação de listas partidárias nacionais fechadas, apresentadas ao eleitorado em turno único. Lá não se vota individualmente em deputados e não se vota por estados ou províncias. São listas nacionais que os partidos ou coalizões de partidos apresentam e o eleitor vota na lista da sua preferência. Proporcionalmente, cada lista terá participação no parlamento em função da sua votação. Somente tem cadeiras no Knesset os partidos que alcançam a barreira de 3,25% dos votos. Abaixo disso, os partidos ficam fora do parlamento. O governo somente pode ser formado se uma coalizão de partidos tiver o apoio de 61 parlamentares, metade mais um do parlamento. Caso isso não ocorra ou deixe de ocorrer em algum momento do mandato de 4 anos, cai o governo e novas eleições são realizadas. A atual composição do Knesset foi formada em eleições realizadas no dia 1º de novembro de 2022, com a participação de 39 partidos ou coalizões. Mas apenas 10 das legendas inscritas atingiram a cláusula de barreira de 3,25%. O partido mais votado foi o Likud, liderado por Benjamin Netanyahu, com 23,41% dos votos e 32 cadeiras. Trata-se, o Likud, do mais tradicional partido da direita israelense, fundado em 1973, com a fusão de diversos partidos conservadores. A origem mais remota do Likud tem a ver com o Herut,
partido criado em 1948 pela direita sionista, e o próprio Herut é produto da fusão dos setores políticos das duas milícias armadas da direita sionista, o Irgun e o Lehi. Os 4 mais importantes líderes da história do Likud são Menachem Begin, Yitzhak Shamir, Ariel Sharon e Benjamin Netanyahu. O Likud chegou ao comando do governo pela primeira vez em 1977, como expressão do chamado sionismo revisionista, que propunha um retorno às teses originais de Theodor Herzl, projetando o Estado judeu por toda a Eretz Israel, ao menos em termos históricos, e reivindicando o controle imediato de toda a Palestina. Historicamente contrário à solução dos 2 estados, favorável às guerras de ocupação e à colonização dos territórios palestinos, o Likud sempre foi ultraliberal em matéria econômica e visceralmente anticomunista nas suas posições ideológicas, aliando-se às correntes mais reacionárias do planeta. Com 32 cadeiras, no entanto, Netanyahu precisava de aliados para formar maioria. Acabou montando uma coalizão com outros 5 partidos ainda mais à direita e de forte orientação religiosa. O mais importante desses partidos com os quais se aliou Netanyahu é o Tkuma, acrônimo em hebraico para Partido Religioso Sionista, com 7 cadeiras. Seu maior líder é Bezalel Smotrich, o atual ministro das Finanças. Esse partido se apresentou nas eleições de 2022 em uma lista única com outras 2 legendas, Otzama Yehudit, Poder Judeu, que conquistou 6 cadeiras, e o Noam, com 1 cadeira. Noam, em hebraico, quer dizer simpáticos. É isso mesmo. Noam Chomsky, simpático Chomsky. Noam, em hebraico, quer dizer simpático, agradável. Esse é o nome do partido religioso de extrema-direita, com 1 cadeira. O principal dirigente do poder judeu é Itamar Ben-Gvir, atual ministro da Segurança Nacional, pasta que dirige as corporações policiais israelenses. Esse bloco de 14 parlamentares corresponde ao setor mais extremista do sionismo, defensor de teses arraigadamente supremacistas e antipalestinas, além de serem religiosos fundamentalistas. Por exemplo, defendem o financiamento público para as escolas rabínicas e se opõem ao casamento de pessoas do mesmo sexo, além de criticarem fortemente os direitos das mulheres. Esse bloco de 14 partidos, formado pelo Partido Religioso Sionista, o Poder Judeu e o Noam, seriam como uma espécie de talibãs do Estado de Israel. O 5º integrante da coalizão é o Shas, outro grupo religioso, que tem uma bancada de 11 deputados. O Shas foi fundado em 1984 como representação dos judeus sefarditas, com origem em territórios árabes e vinculados aos Haredim, do ramo ultra-ortodoxo da religião judaica. Os judeus de origem nos territórios árabes aumentaram sua presença em Israel depois de 1967. Depois de 48, isso já é presente. Depois de 67, mais acentuadamente, na medida em que os países árabes, em represália à colonização sionista, começaram a expulsar os judeus que viviam nos seus países. Muitos desses judeus, expulsos ou não, acabaram emigrando para Israel e constituindo a base do Shas. Calcula-se que o Shas, representando esses judeus sefarditas e que religiosamente se vinculam ao ramo ultra-ortodoxo da religião judaica, que a base social do Shas equivale a alguma coisa como 15% da sociedade israelense. A bandeira principal do Shas sempre foi fortalecer o papel da religião na sociedade israelense, especialmente sua própria versão ortodoxa, assumindo posições extremamente reacionárias sobre direitos civis, repito, em particular a respeito do papel das mulheres
e das salvaguardas para a população LGBT. O Chas é um partido antiliberal no que diz respeito aos direitos civis. O Chas sempre lutou contra a convocação para as Forças Armadas dos judeus Haredim inseridos no estudo e no ensino religioso. Essa é outra das bandeiras do Chas, que agora vem encontrando dificuldades. O Chas sempre defendeu, na sua luta por um papel protagonista da religião no Estado de Israel, sempre defendeu que os estudiosos, os religiosos, os rabinos, os que se vinculavam diretamente ao estudo e à disseminação da religião judaica, do ramo ultra-ortodoxo representado pelo Chas, eles deveriam estar isentos de prestar serviço militar, ao contrário do que acontece com a população israelense em geral. Essa organização, o Chas, no início tinha uma posição moderada sobre a questão palestina, favorável à solução dos dois estados, mas nos últimos 15 anos se deslocou à direita e abraçou as teses mais radicais do sionismo, passando a defender a expansão dos assentamentos ilegais judaicos nos territórios palestinos e o controle de Israel sobre Jerusalém. Como muitos dos colonos que se inserem nos assentamentos judeus ilegais são Haredim, são vinculados religiosamente às posições defendidas pelo Chas, o Chas passou a defender esses assentamentos judeus ilegais nos territórios palestinos. Finalmente, o sexto participante da coalizão de extrema-direita é outro partido religioso Haredi, ultra-ortodoxo, o Judaísmo Unido da Torá, com 7 parlamentares. Vinculado aos judeus Askenazi, que são judeus de origem europeia, o Yahadut HaTorá, que é o nome em hebraico para o Judaísmo Unido da Torá, ele é um grupo profundamente conservador e favorável à radicalização da natureza teocrática do Estado de Israel, mas criticando o regime sionista como um descaminho da tradição e dos textos religiosos judaicos, embora se subordinando às decisões de Estado em troca de maiores compensações religiosas. O Judaísmo Unido da Torá não é um grupo sionista. Eles representam a ultra-ortodoxia religiosa, que sempre foi crítica do sionismo e da própria construção, portanto, do Estado judeu na Palestina. Eles são adeptos de uma leitura ultra-ortodoxa do Talmud. E lá no Talmud está escrito que o povo eleito, os judeus, somente poderia retornar à terra prometida, a antiga Canaã, rebatizada de Palestina, depois da chegada do Messias. Antes da chegada do Messias, seria um pecado, e esse pecado não poderia ser cometido pelos judeus. E essa era a crítica que esses ultra-ortodoxos faziam e fazem ao regime sionista. Mas o Judaísmo Unido da Torá, ele acata o Estado sionista, acata a disciplina de Estado em troca de compensações religiosas, de maior espaço para suas teses religiosas e de maior espaço para a religião no interior do Estado e da sociedade. Mas ele não é um grupo sionista. Há outros grupos ultra-ortodoxos, como Naturei Karta, que é anti-sionista militante, que não aceitou acordos como esse proposto pelo Judaísmo Unido da Torá. Naturei Karta é um grupo religioso, vocês já devem ter visto várias vezes em imagens, em matérias jornalísticas. Eles vão às ruas defender os palestinos, são contra abertamente o genocídio do povo palestino, militam contra o sionismo nos Estados Unidos e dentro de Israel. Eu mesmo entrevistei um dos líderes do Naturei Karta há alguns meses. O Judaísmo Unido da Torá, embora tenha posições até parecidas com o Naturei Karta em termos de considerar que o sionismo é uma ofensa aos textos religiosos, o Judaísmo Unido da Torá representa aqueles setores religiosos que têm por base os judeus askenazes, os judeus europeus, mas que pactuam com o sionismo em troca de privilégios e de espaços para as teses religiosas
no Estado de Israel. Assim se conforma, portanto, o bloco liderado por Netanyahu, com um total de 64 parlamentares, uma aliança de seu partido, o Likud, com 5 grupos religiosos extremamente reacionários, cuja unidade se insere no desenvolvimento do regime sionista, com características cada vez mais racistas, teocráticas e expansionistas. Características essas amalgamadas no espírito de Eretz Israel, como eu já disse antes. Esse bloco tem se fortalecido desde os anos 90, na medida em que os fluxos migratórios e as taxas de crescimento populacional foram favorecendo a presença dos judeus mais religiosos e supremacistas, normalmente originários dos países árabes e das antigas repúblicas soviéticas, reduzindo a base de judeus europeus sobre a qual se baseou a colonização sionista das primeiras décadas. O confronto contra os palestinos, incluindo a negação dos acordos de Oslo, tornou-se ainda mais, nos últimos 30 anos, um fator de unificação e mobilização desse bloco, com o intuito de enterrar qualquer possibilidade para a construção de um Estado palestino soberano e autônomo. Nesta lógica, a guerra contra o povo palestino, seja em Gaza, seja ampliada para a Cisjordânia, seja no sul do Líbano, a guerra é o programa desse bloco, a guerra é a essência desse bloco, a guerra é o que unifica esse bloco, porque a guerra expressa esse projeto histórico-religioso de Eretz Israel, da reconstrução de Israel como Estado sionista moderno, mas nos marcos territoriais e religiosos do que um dia teria sido o Reino Unido de Israel, o Reino de Davi e Salomão. A principal oposição parlamentar ao governo Netanyahu nos dias de hoje vem de antigos grupos integrantes da direita sionista que não ficaram de acordo com o deslocamento do Likud para posições extremas na defesa de Eretz e Israel e para o deslocamento do Likud para essas posições extremas na defesa de Eretz e Israel e para concessões tão monumentais às pressões religiosas, ao mesmo tempo em que o Likud tentava estabelecer mecanismos de poder cada vez mais autoritários. Contra esse deslocamento à direita do Likud, patrocinado por Netanyahu, se criaram dissidências do Likud que vieram a formar outros partidos mais ao centro. Os 3 principais grupos dessa oposição conservadora, que é uma oposição ultraliberal, anti-palestina, mas mais moderada do que o bloco de Netanyahu, os 3 grupos dessa oposição conservadora são o Yesh Atid, Há um Futuro, traduzindo do hebraico, liderado por Yair Lapid, com 24 parlamentares, Unidade Nacional, aliança comandada pelo general da reserva Benny Gantz, com 8 deputados, e o Nova Esperança, uma cisão do Likud, outra cisão do Likud, com 4 representantes, chefiada por Gideon Saar. Essas 3 formações são tão liberais na economia quanto o Likud, mas representam posições mais seculares, contrárias à crescente e acelerada influência religiosa e, formalmente, defendem a solução de 2 estados, sob uma lógica de arrefecer as confrontações internas na região e a pressão internacional em defesa dos direitos palestinos. É uma fórmula essa desses grupos da oposição liberal a Netanyahu que busca alongar o tempo da colonização sionista a partir de concessões lentas, graduais e seguras à pressão internacional e aos palestinos. É a fórmula que Israel seguiu no início do século XXI com Ariel Sharon. Uma prova de que não há antagonismo dessa oposição liberal com o bloco de extrema-direita é o fato de que líderes oposicionistas, como Benny Gantz, integraram o governo Netanyahu a partir do 7 de outubro.
integraram como ministros sem pastas e membros do gabinete de guerra, saindo apenas em junho desse ano, como é o caso, repito, do próprio Benny Gantz. Essa oposição liberal se encontra, para usarmos as referências iniciais de minha exposição, no campo de Mediná Israel, isso é, defendendo uma fórmula para o regime sionista que seja aceitável por seus aliados ocidentais, atemorizados com risco de desestabilização, com risco do que a desestabilização do Oriente Médio poderia significar, e contrapostos desses aliados ocidentais à radicalização da coligação que vem sendo liderada por Netanyahu. Portanto, essa oposição liberal ela tem um melhor entendimento com os governos ocidentais que apoiam o sionismo, em particular os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. E uma posição complementar a essa oposição liberal, embora se esforçando para recuperar espaço próprio, está o antigo Partido Trabalhista, principal força fundadora do Estado de Israel e responsável pela consolidação do regime colonial, mas atualmente resumido a 4 deputados. O Partido Trabalhista governou Israel ininterruptamente de 1948 a 1977. Todos os principais líderes de Israel naquele período eram trabalhistas: Ben-Gurion, Moshe Sharef, Golda Meir, e em seguida, também nos anos 80 e 90, eram do Partido Trabalhista Isaac Rabin, Shimon Peres e outros líderes que ocuparam o cargo de primeiro-ministro. Foi sob governos trabalhistas que se construiu o Estado de Israel, que se fez a Guerra dos 6 Dias, que houve a ocupação de toda a Palestina. Foram os trabalhistas que consolidaram este regime colonial e de apartheid. Mas os trabalhistas passaram a sofrer uma oposição cada vez mais forte por parte do Likud, e desde 77, embora tenham conseguido voltar a ser governo em algumas oportunidades, a hegemonia, ou a maioria do período, a maioria dos anos pós-77, a maioria desses quase 50 anos, o país foi governado pelo Likud. Os trabalhistas perderam força. Os trabalhistas acabaram de se fundir com o Meretz, se fundiram agora mesmo em julho. O Meretz é a principal organização da autodenominada esquerda sionista, que sequer alcançou a cláusula de barreira nas eleições de 2022. Reunificado o sionismo trabalhista, o antigo Havodah, o Partido Trabalhista, que no passado se chamava Mapai, unificado esse Partido Trabalhista com a esquerda sionista, o Meretz, que antigamente se chamava Mapan, com essa fusão dos trabalhistas e do Meretz, surgiu uma nova legenda batizada de Democratas, liderada por Yair Galan. E essa legenda se apresenta como um partido sionista de orientação liberal-democrática. Veja só o que aconteceu com a chamada esquerda sionista, que muitos reivindicam se chamar de sionismo de esquerda, esse oxímoro, além de terem virado uma força muito minoritária, com apenas 4 deputados hoje, embora possa eventualmente crescer nas próximas eleições, uma força política que se identifica como liberal-democrática, já não pleiteia nenhuma daquelas bandeiras supostamente trabalhistas ou socialistas de antigamente. Ainda no campo sionista, há um grupo de extrema-direita que se opõe à coalizão de governo. Esse grupo se chama Israel Beitenu, Israel é nossa casa, comandado por um antigo aliado de Netanyahu, Avigdor Lieberman, com 6 deputados. Essa agremiação, entre outras desavenças com o Likud e seus parceiros, essa agremiação é radicalmente secular e não aceita as concessões feitas aos grupos religiosos, ainda que tenham o mesmo ponto de vista expansionista e ultraliberal que o atual governo. Por fim, nós temos as 2 correntes não sionistas
do parlamento israelense, o Ra'am e o Hadash. O primeiro, Ra'am, é um partido árabe-israelense de direita, com 5 parlamentares, que praticamente se desvinculou da questão palestina nos últimos anos, aceitando pactos com as alas moderadas do sionismo ao redor de temas que eventualmente interessem a pequena e média burguesia israelense de origem árabe. Seu líder, Mansur Abbas, foi o primeiro árabe a participar de um governo israelense na administração moderada que esteve à frente do país entre junho de 2021 e dezembro de 2022. O Hadash, por sua vez, é a única formação anti-sionista com presença no parlamento. Trata-se de uma coalizão multiétnica, portanto, formadas por judeus, árabes e outras minorias, uma coalizão multiétnica integrada por diversos grupos de esquerda e liderada pelo Maqui, o Partido Comunista Israelense. O Hadash existe já há várias décadas. Junto com o Ta'al, Movimento Árabe pela Renovação, um pequeno partido árabe de esquerda, o Hadash apresentou uma lista comum em 2022 que conquistou 5 cadeiras. Hadash é o acrônimo em hebraico para Frente Democrática pela Paz e a Igualdade. 13 seus parlamentares são árabes, 2 homens e uma mulher. E um judeu, o único judeu antisionista do Knesset, Ofer Kassif, que já foi entrevistado aqui no 20 Minutos. Eu o entrevistei em 2 oportunidades, vocês podem procurar no nosso canal. Ofer Kassif, o único judeu antisionista do Knesset. Apenas o Hadash tem chamado mobilizações contra a guerra e o genocídio do povo palestino, o que levou a inúmeras prisões de militantes e a processos de cassação contra seus parlamentares. Agora, corre o risco de ser impugnada sua lista para as próximas eleições previstas para 2026. A decisão pode ser tomada por um comitê parlamentar e sancionada pela maioria absoluta do Knesset. Nos últimos meses, os dirigentes do Hadash têm buscado reforçar todos os movimentos pelo cessar-fogo, mesmo quando a pauta dessas mobilizações se restrinja à troca de reféns e à derrubada do governo Netanyahu, sem efetivamente propor uma saída para a emancipação do povo palestino. O Hadash continua a fazer mobilizações contra a guerra e o genocídio, denunciando o genocídio, mas também apoia essas manifestações mais amplas, que são as que nós temos acompanhado pela imprensa, cujo objetivo principal é resolver a questão dos reféns através de um cessar-fogo e da troca de prisioneiros. A análise dos comunistas israelenses é de que o cenário deve ser compreendido como 2 frentes de luta articuladas, mas autônomas. Uma delas seria de natureza externa, representada pela resistência palestina contra o colonialismo sionista e o engajamento da solidariedade internacional nessa causa, ainda com baixa repercussão no interior das fronteiras israelenses. Essa seria, então, a primeira frente, uma frente de natureza externa, que coloca lado a lado a resistência palestina contra o colonialismo sionista e a solidariedade internacional. Essa frente externa ainda tem pouco apoio dentro de Israel. Uma outra frente, essa sim, interna, seria a disputa entre o campo de Eretz Israel e o de Mediná Israel, entre expansionismo e negociação, entre guerra ampliada e cessar-fogo, entre teocracia e secularização. A disputa principal, nesse caso, nessa frente interna, é entre 2 alas do sionismo, mas reverberando o profundo isolamento internacional do regime e a crescente solidariedade ao povo palestino, que atrai gradualmente judeus da diáspora, especialmente nos Estados Unidos. O ponto central desse conflito, como eu já disse, é a solução para a questão dos reféns. Continuar a guerra contra o povo palestino ou interrompê-la para permitir a troca de prisioneiros. A crescente tensão sobre esse ponto, com a economia do país abalada por quase 1 ano de combate,
reflete mais do que uma situação de curto prazo. Diversos estudiosos e protagonistas chegam mesmo a identificar o risco de uma guerra civil, dividindo Israel de alto a baixo, por razões políticas, étnicas e religiosas. A escalada da mobilização contra Netanyahu e da repressão contra os manifestantes parece comprovar a pertinência dessa tese sobre a agudização dos conflitos no interior do sionismo. Além da repressão contra os manifestantes anti-Netanyahu, os setores mais extremados da coalizão de governo impulsionam também uma crescente violência dos colonos judeus nos territórios palestinos, buscando a todo custo incentivar, radicalizar a guerra contra o povo palestino, sustentando, repito, toda a estratégia desse bloco de direita com base na continuidade e no aprofundamento da guerra. Mesmo que a representação institucional ainda não reflita esse choque em toda a profundidade, na base da sociedade israelense, a falência da promessa seminal do sionismo, fazer de Israel um lar seguro para os judeus, a falência dessa promessa seminal vai produzindo uma crise de legitimidade com amplas proporções. Essa é uma boa notícia para a causa palestina, aliás. Não seria razoável apostar que o regime sionista poderia ser enterrado principalmente por uma derrota militar de fora para dentro. Os estoques bélicos e econômicos do Estado de Israel, até por sua inserção no sistema imperialista, esses estoques são imensamente superiores aos de seus inimigos. Mas seria bastante realista como caminho para a vitória do povo palestino uma hipótese na qual se combina a resistência armada com a crescente solidariedade internacional através de medidas práticas para isolar e enfraquecer o regime, somando-se ainda o agravamento de um confronto que corrói por dentro o Estado colonial, eventualmente desmontando o projeto sionista. Muita água ainda irá rolar por baixo da ponte, mas a deslegitimação geral do sionismo, externa e internamente às suas fronteiras, pode conduzir a uma solução justa e democrática para todos os povos da região. Como este programa foi previamente gravado, hoje não poderei responder as perguntas e comentários de nossos espectadores. Antes de me despedir, no entanto, queria reforçar um pedido. Mais do que nunca, precisamos do apoio financeiro de vocês para sustentar e ampliar nosso trabalho jornalístico. Se você ainda não é assinante de nosso site, vá ao endereço operamundi.com.br/apoio e faça agora mesmo uma assinatura solidária. Se ainda não é membro pagante de nosso canal, basta clicar em Seja Membro agora mesmo e escolher um valor em nosso cardápio de opções. Outra forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Os assinantes do site e membros pagantes do canal, como agradecimento por seu apoio, poderão se inscrever e participar presencialmente de uma atividade exclusiva, por enquanto realizada apenas em São Paulo. Trata-se do Café com História, um evento que realizamos sempre no último sábado de cada mês, aqui na capital paulista. O próximo Café com História terá como tema a Revolução Haitiana, por escolha de nossa audiência. É sempre nossa audiência quem escolhe o tema do Café com História. E o próximo Café com História será sobre a Revolução Haitiana do século XVIII, a primeira revolução anticolonial e anti-escravidão. A exposição será feita por mim, seguida de debate com a plateia. Vai acontecer no dia 28 de setembro, às 9h30 da manhã, na Livraria Tapera Taperá, na Avenida São Luís, 187, segundo andar, loja 29. Vocês poderão encontrar mais informações e a ficha de inscrição no site de Opera Mundi ou em nossas redes sociais. Mas inscreva-se logo, são apenas 50 as vagas disponíveis. Quero encerrar
agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Opera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.